É, bom, olá, bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar aqui no PAP um texto que se refere a dois trabalhos que eu realizei, que iniciaram em 2020, a partir de um deslocamento, e que trazem embutidos em si dois conceitos que me são muito caros, que é a imersão e suspensão, né? Assuntos que me interessam para minha pesquisa enquanto artista. E vou apresentar aqui para vocês, então, um resumo, né, fazer uma pequena apresentação desse trabalho. Então, a partir de um deslocamento feito com outros artistas até a reserva ambiental na Praia das Pombas, no Parque Estadual Itapuã, aqui no Rio Grande do Sul, que fica bem no extremo aqui próximo a Porto Alegre, né, numa ponta ali, que eu já mostro para vocês o mapa. Eu realizei, concluí, digamos assim, eu apresentei dois trabalhos, que é o Guaíba, que é um vídeo, e a instalação Través, tá? Esses dois trabalhos, eles têm inquietações minhas no sentido de questões ambientais, as questões vegetais em relação à escultura, e eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns desdobramentos e alguns pensamentos meus que estão no texto, mas eu vou tentar apresentar aqui de uma forma mais objetiva, mais rápida, tá? Então, a região que nós fomos, essa região que está em verde aqui no mapa, tá? Que é o Parque Estadual Itapuã Reserva. Porto Alegre está a alguns quilômetros, e nessa região aqui a gente tem a área do Guaíba, e nós temos o Lago do Casamento e principalmente o Lagoa dos Patos, né? Então são três regiões ali, depois mais uma área que é adiante, né? É uma área com muitas questões ligadas a águas nessa região do estado aqui do Rio Grande do Sul. Aqui fica a ponta mesmo, tá? Onde nós estivemos, e o material que eu vou apresentar, o trabalho que eu vou apresentar especificamente na nossa parada na Praia das Pombas. A gente acabou optando por ficar na Praia das Pombas, primeiro, porque estava um dia muito frio e com muito vento. Segundo, porque nós tínhamos ido, a primeira ideia do deslocamento para lá era para ouvir os pássaros, porque nós vínhamos, em 2022 era aquele período, né, que a gente estava retomando as atividades presenciais, nos encontrando, e antes, né, durante a pandemia, todos nós tínhamos muito claro o quanto nós teríamos, né, no silêncio durante o alto da pandemia, nas áreas urbanas, pelo menos aqui em Porto Alegre, o quanto a gente conseguia ouvir os pássaros. E à medida que nós fomos retomando as nossas atividades cotidianas, elas acabaram de novo ficando em silêncio, a gente acaba, né, o barulho dos carros e o fluxo acaba abafando a sonoridade dos pássaros. E nós fomos para lá para isso. Chegando lá, fiz alguns apontamentos, vídeos, gravei sons de pássaros, enfim, mas esse material ainda está quietinho, não mexi nele, não fiz nada ainda com ele, né? Bom, nessa região ali, ah, opa, desculpa, pessoal. Oi, perdão, aqui. Estando lá, nós tínhamos levado drones e fizemos uns vídeos da borda do Guaíba em relação à área terrestre ali, né, o civilizatório. E essa região das bordas do Guaíba em relação a todo o nosso percurso aqui, é uma área que me interessa muito, essa divisão ali. Mas eu acabei optando para colocar nessa exposição, Incertezas em Gaia, esse vídeo que se chama Vídeo Guaíba, que pega exatamente a parte de cima, são os fragmentos que nós fizemos em cima das águas, para pegar exatamente o movimento das águas na sua superfície. Ah, porque embaixo existe altas correntezas, né? E a gente na superfície, é como se a gente não visse, né? É como se a água fosse calma, mas na realidade ela não, ela tem um fluxo muito forte,
correntezas muito fortes, né, submersas ali na região do Guaíba. E por ser um rio bastante castigado por toda a poluição, enfim, tem uma série de questões que aqui não dá tempo de estar falando, mas que me interessam, né? Eu acabei, então, fazendo esse pequeno vídeo com esses fragmentos e pedi para um colega meu, um amigo meu que é músico, fazer uns sons de tambores que lembram os candombles, que é um tipo de sonoridade afro que é muito forte, muito importante aqui para a região do Uruguai, festas, enfim, né? E porque eu acho que houve aqui nós na região do Guaíba por uma série de outras questões políticas e muros e contenções, enfim, toda uma ruptura em relação ao próprio Rio. Nós meio que rompemos algumas tradições, inclusive religiosas, de ritos que haviam ali em relação ao Rio. Existe também toda uma discussão do rio, ser um lago, para ter maior especulação imobiliária, para as margens serem menores, o que também causa outras questões ambientais. Então, a gente tem uma série de discussões que envolvem aqui o nosso querido Guaíba, né? Ah, bom, então, fiz esse vídeo, tenho outros que estão em andamento, que não dei ainda eles por concluído, e vou apresentar agora para vocês. Isso aqui foi a apresentação lá, que a gente fez em 3 paredes, assim, com vídeo, para ter uma espécie de imersão mesmo dentro da sonoridade e da questão do rio, né? E como é que percebe-se essa água em movimento, que parece silenciosa, mas na realidade não é, né? E nesse mesmo lugar, ah, tinha lá um barco no meio da mata, assim, abandonado. Um barco de porte médio, daqueles de madeira bem antigos, né? Fiz algumas fotos, também é um trabalho que está em andamento. E dentro lá andando pela mata, então ali na Praia das Pombas, eu encontrei esse pedaço de madeira, que me pareceu muito inóspito, assim, porque era ah, como que aquele pedaço de madeira estava ali queimado, carbonizado, no meio da mata, né? Uma mata de preservação ambiental que não tem queimada, enfim. E o que estava ali fazendo aquilo ali? Eu acabei pegando para mim esse objeto, carregando comigo. No primeiro momento parecia só um pedaço de madeira, depois aos poucos eu fui percebendo que ele tinha marcas de faca, ele tinha torneado, ele tinha sido trabalhado, então ele fazia parte de alguma coisa. E por fim, depois de uma pesquisa de quase 6 meses, eu vim a descobrir então que esse objeto ele é parte de um elemento que fica dentro dos barcos, provavelmente daquele barco que está lá abandonado em Itapuã, não sei ao certo, não tem como saber isso, e que se usa para fazer a amarração do barco e para poder fazer ele atracar, enfim, né, ficar em paralelo a, aos piers, né? Então, esse pequeno objeto, na realidade, é de suma importância dentro de um barco, e ele pela queima que fizeram com ele, na realidade, ele meio que conserva-se a partir da queima. Então, tem outras discussões para mim. E ele como eu venho da área da escultura, ele é para mim também um objeto escultórico, né? Ele é um objeto escultórico que foi retirado de um barco antigo de madeira, que é feito de uma forma meio tosca, ao mesmo tempo tem um carinho ali no torneamento. Esse mesmo objeto é depois largado, queimado, enfim, na borda ali do Guaíba, né? Que eu estou chamando de cunho, né? Que é esse objeto em si. E a partir dele, daí, eu resolvi fazer uma instalação em que eu fiz uns sacos de plástico de 1,80 m, simulando que seria um saco, né, desses que se usa para uma série de coisas, entre elas cadáveres, né?
e dobrei eles. Eles estão cheios de carvão, eles foram cheios de carvão em função de toda a discussão que a gente também tem sobre os carvões aqui no Rio Grande do Sul, de colocar uma jazida de carvão que vai poluir de novo, mais uma vez, e por mais uma fonte, nosso Guaíba, que é completamente assim, insano isso. E resolvi então encher esses sacos com carvão. Esse objeto que vocês viram anteriormente ali, eu fiz múltiplos dele em alguns materiais, com parafina, com pó de grafite, fiz em bronze e fiz em alumínio, né? E daí depois coloquei eles resguardados dentro desses sacos, suspensos nessa estrutura aí do museu lá, do Museu de Arte Contemporânea, aqui de Porto Alegre, e suspendi eles, né? Tem um peso ali que está suspenso. Então, era toda uma discussão que eu queria fazer sobre a questão do múltiplo, da suspensão, desse peso, né? E dessas dobras, porque tanto a suspensão, né, no que se refere a peso, que para mim é muito importante, uh, é um elemento construtivo para mim em escultura, assim como a maleabilidade, né, as questões de dobra, de você poder dobrar, dobrar sobre si mesmo, enfim, e me era importante isso, colocar lá em suspensão, suspender essas ideias, suspender as queimadas, né, porque me preocupa que vem da Amazônia, vem do Cerrado, atinge aqui Rio Grande do Sul, enfim, é uma coisa, né, assim, que fogo é esse que faz as queimas das florestas, né, e que queima também um elemento tão importante de um barco e que tudo vira, né, tudo vira carvão, tudo vira cinza. Então, esses pretos, né, e toda essa discussão que para mim está embutida aí, era de suma importância, assim, para o meu processo. Aqui tem um detalhe desse objeto numa outra extremidade, tá? Eu suspendi ele também na parede. Aqui, para vocês terem um pouco de detalhe de um dos sacos, enfim, dá para ver aqui um pouco do reflexo de uma réplica desse objeto em bronze que foi feito. Aqui ele em prata, né? Dentro desses sacos suspensos. Aqui é um outro detalhe, né? Ah, bibliografia para vocês. E o que eu queria dizer, no fundo, eu vou voltar aqui um pouquinho, é que todas essas questões, né? As poluições da água do Guaíba, a nossa borda mal cuidada, essa borda entre o rio e a parte civilizatória, né? A parte terrestre, todas as relações que nós temos aqui nessa região em relação ao fluxo de barcos que se perdeu, aos esportes aquáticos que se perdeu, aos rituais religiosos de oferendas em relação às águas que também ficam mais, não digo se perdeu de todo, mas perderam importância, né? Ou visibilidade, acho que seria mais a palavra, assim, né? Não se tem tanta visibilidade disso. Todas essas rupturas, esse estado de suspensão, né? Eu acho que a gente precisa, sabe, submergir, precisamos entender o que está acontecendo. Então, todas essas preocupações que me vêm à mente, sabe? E que me causam estranhamento e angústia, de uma certa maneira, tentei trazer nesses trabalhos, né? Tanto nessa instalação, com a questão do carvão, desse objeto, que então é feito em réplicas de materiais que são passíveis de um pequeno aquecimento serem completamente sumir, né? Ficam leves, que é a parafina com pó de grafite, ou então essa coisa de transformar esse objeto num bronze, que daí ganha uma conotação mais escultórica e eu desloco ele para uma outra situação, né? Mas no campo da arte.
é o alumínio que me traz assim muito claro algumas questões das fundições e questões que estão muito próximas da área da escultura, né, dessa questão objetual. E, enfim, são várias preocupações que eu tenho e que elas se misturam, se dissolvem, enfim, me inquietam, né? Esse trabalho agora, esse objeto, eu estou refazendo ele agora em madeira, porque ele tá, né, é um trabalho que fica, né, quando eu falo esse objeto, deixa eu puxar aqui ele, né, esse objeto aqui, opa, esse objeto, né, oi, desculpa, pessoal, esse objeto, então agora eu estou fazendo ele em madeira, tenho algumas coisas dele em gesso, não expus ainda, e para fazer todo esse trabalho, é óbvio, né? Eu não fiz ele sozinho, eu sou super agradecida aos fundadores, a todo mundo que colaborou, a todos que colaboraram, o pessoal que foi comigo fazer as gravações de drone, depois edição de vídeo, enfim, um monte de pessoas que colaboram. Os créditos estão todos no texto, tá? E é isso, é um trabalho que para mim não está concluído, ele está ainda em progresso, assim, ele ainda tá em andamento, ele não se concluiu ainda. Eu estou com os vídeos que eu estou fazendo, estou refazendo alguns que eu já tinha ensaiado, eles dessa mesma captura. Enfim, estou trabalhando, então ele é um trabalho que inicia em 2022 por uma ida para ouvir pássaros e eu acabei então tendo outras questões. Os pássaros também estão lá, né? Ainda estão aí para o meu trabalho. E ele é um trabalho ainda não concluído para mim, né? Ele é um trabalho em progresso, ele é um trabalho que tá em andamento, né? Ele está em andamento, as questões estão em andamento. Eu espero ter colocado aqui um pouco, de forma resumida, as minhas inquietudes em relação a todas as questões ambientais que a gente tem, não são poucas, né? E vem nos atingindo fortemente, assim. Então, acho que precisamos pensar sobre isso, refletir e desdobrar, né? Questões sobre a questão ambiental, sem, no meu caso, sem perder de vista o- as linguagens que me são muito caras, como a escultura, né? Que está sempre muito próxima de mim, assim, né? De como ocupar esses espaços, como ocupar esses objetos, como fazer esses objetos, como trabalhar com eles, as diferentes materialidades, enfim, essas coisas todas me interessam. Eu acho que o texto, que depois vocês vão poder ler, ele vai estar, digamos assim, mais detalhado, com as questões, com as minhas inquietudes, com as minhas reflexões, enfim. E eu acho que é isso. Então, eu queria agradecer a possibilidade de apresentar aqui esses dois trabalhos. E, enfim, é isso. Muito obrigada a todos e a todas.